E o tema que nós lançamos como um desafio para nós mesmos, porque cada tema desse é um desafio, é a vida eterna e transitória. Sempre gosto de lembrar que eu não vim aqui ensinar nada a vocês. A gente está sempre aprendendo junto. E quando a gente vai tratar de um tema como esse, é muito importante que todos estejam na mesma sintonia, que todos estejam refletindo juntos, tentando compreender juntos. Porque se assim não fosse, se fosse um mero despejar de ideias e conceitos que eu porventura tivesse e viesse jogar em vocês, talvez isso tivesse muito pouco valor, porque são apenas ideias e palavras. Mas quando a gente, ao invés de ficar apenas no campo das ideias, a gente tenta observar juntos, a gente tenta compreender juntos, existe um movimento muito diferente. Existe uma concentração de energia, um enfocar que tem uma qualidade de percepção diferente. Então, na verdade, num trabalho como esse, o orador, ele apenas conduz a reflexão, mas ela é feita por todos que estão participando e depois, naturalmente, poderão contribuir nesse trabalho. Muito bem, nós vamos falar sobre a nossa vida. A gente vê muitas religiões falando na vida eterna, tanto no cristianismo, no budismo, o nirvana, todas elas, de alguma maneira, falam em alguma coisa que tem a ver com a eternidade. E por outro lado, existe um fato inexorável, um fato inafastável, que é exatamente a transitoriedade da vida material. Apesar de que nós, em geral, queremos fugir desse fato óbvio, que é que a vida física, a vida material é apenas uma passagem, nós, em geral, não gostamos nem de pensar nisso, porque se tem alguma coisa que nos horroriza é a morte. Então, nós vivemos e agimos como se esse corpo, esse nome, essa pessoa que é cada um de nós, fosse durar eternamente. E se nós falamos em morte, esse é um assunto que já nos causa um constrangimento, um incômodo. Nós não gostamos nem de refletir a respeito e preferimos não pensar nisso e imaginar que seja uma coisa longínqua. Sei lá, daqui a 30 anos, 40, 50, não sei, a gente joga sempre um número o mais distante possível em relação a esse fato morte, do qual nenhum de nós tem como escapar. E é interessante observar que o nosso apego a essa vida que é transitória, e como eu disse, essa transitoriedade é um fato irrefutável, ele naturalmente é fundamentalmente uma fonte de sofrimento. Cada um de nós vive uma história pessoal, como se a nossa vida, a vida de cada um de nós, fosse um filme específico, no qual nós somos o personagem central e tem uma série de outros personagens que são as pessoas com as quais a gente está relacionado, as pessoas que nós conhecemos, umas mais intimamente, outras mais distantes, umas as quais a nossa relação é bem próxima e, portanto, elas têm um papel
decisivo nesse filme particular, que são as nossas vidas, outras que participam dessa história apenas como coadjuvantes, aquelas pessoas que a gente conhece, que se encontra na rua, cumprimenta, mas também, se souber a notícia que ela morreu, a gente vai pensar, coitada, Deus a tenha, e não vai mudar muito a nossa própria vida. Então, nós vivemos essa história particular, esse filme particular, e naturalmente queremos que ele se eternize. E nos apegamos a essa história pessoal, e quando alguém do nosso relacionamento mais próximo vem a falecer, ou vem a morrer, ou nos abandona, ou não quer saber de nós mais, de alguma maneira, nós sofremos, porque é como se parte daquele filme, ou alguém daquele filme, deixasse de compor a história que nós queremos que continue. Então, é fácil ver que o apego à vida material, que essa tendência que todos nós temos de querer eternizar essa vida material, é uma fonte de sofrimento. Um sofrimento em relação às perdas, sejam as perdas de pessoas queridas, sejam as perdas em relação a coisas materiais, sejam a não realização de sonhos que nós temos no plano material. Enfim, é inevitável que o apego à vida material seja uma fonte de sofrimento. Por outro lado, as religiões falam numa vida eterna, em algo que transcenda essa vida material, e nós, na ignorância profunda que nós temos a respeito da vida, nós não sabemos de onde viemos, para onde vamos. Nós sabemos que há 100 anos atrás nenhum de nós estava aqui, e provavelmente daqui a 100 anos também nenhum de nós estará. Então, em face da nossa ignorância a respeito do que é a vida, essa coisa tão vasta, tão ampla, tão maravilhosa, nós começamos a projetar muitas ideias religiosas. Nós começamos a inventar uma ideia de eternidade, uma coisa que nós imaginamos que possa ter um repouso eterno, ou uma paz que não será mais perturbada, enfim. Mas a verdade é que nós somos profundamente ignorantes sobre tudo isso. E o que a gente vai tentar fazer hoje, juntos, é tentar suscitar questões que possam fazer com que nós juntos venhamos a refletir um pouco mais sobre essa coisa tão grande, tão vasta, que é a própria vida. Primeira coisa que eu acho que seria interessante a gente considerar é não ver a morte como essa coisa pavorosa que normalmente nós somos acostumados a ver. Porque a vida é uma renovação constante. E ela não poderia ser vida se não houvesse essa renovação. Imagina que tudo que existisse ficasse aqui petrificada por milhões e milhões de anos. Não seria possível a vida. Então, é preciso que haja renovação. Portanto, morte e vida são duas faces da mesma moeda. Na verdade, na nossa ignorância, nós nos apegamos a uma face e hostilizamos a outra. A gente não quer nem ouvir falar da morte, que já foi citada
por um poeta como a indesejada das gentes, né? Aquela coisa que acaba, que não tem explicação e que é profundamente dolorosa para todos nós. Mas se nós tentarmos compreender um pouco mais esse movimento que é a vida, nós veremos que ela só é possível e ela está sempre se renovando todo o tempo, porque vida e morte fazem parte de um mesmo movimento. Aí quando a gente vê, por exemplo, que a vida de um mosquito dura poucas horas e a gente nem se perturba porque um mosquito morreu. Se você considerar a nossa vida pessoal diante da vida do planeta, diante da vida do sistema solar, e não pensemos que a vida pretensamente inorgânica não seria vida, porque se a nossa estrela-mãe do sistema solar, que é o Sol, se apagar, naturalmente a vida aqui vai acabar. Então, o movimento da vida está todo interligado, né? Provavelmente, perante a vida do sistema solar, a vida de cada um de nós é como a vida de um mosquito, algo realmente muito pequeno. E o que faz com que nós nos apeguemos tanto a essa vida material, a esse corpo, a esse nome, às coisas que nós fomos conquistando, posições, etc., naturalmente tem a ver com um processo mental de identificação com uma imagem que nós fazemos a respeito de nós mesmos. Então, o nosso mental, ele é regulado, ele é condicionado a pensar em nós, na nossa sobrevivência, na nossa subsistência, no nosso prazer, evitar as coisas que nos causam dor. Enfim, há todo um movimento mental que nos faz nos identificarmos com uma ideia de eu e nos apegarmos a essa ideia, e daí vem a fonte de sofrimento. Portanto, se a transitoriedade da vida material é inexorável, será que é inteligente nós nos apegarmos a ela? Será que não seria mais inteligente nós, ao invés de nos apegarmos, de nos enrijecermos mentalmente, será que não seria mais inteligente nós vivermos a vida junto com o movimento dela, aceitando naturalmente esse movimento e compreendendo, não apenas no sentido intelectual ou racional, compreendendo que a morte faz parte da vida? Porque se nós encararmos a morte com a mesma naturalidade que nós encaramos o nascimento de um bebê, e nós só o faríamos se tivéssemos uma plena compreensão de todo o nosso processo de apego a tudo o que é transitório, talvez a vida ficasse mais leve, mais bela, mais natural, mais harmônica. Enfim, eu vejo que essa questão da transitoriedade, a compreensão dela e a aceitação natural dela, permite com que a gente viva de uma maneira muito melhor. E o que nos impede de aceitar isso é a nossa identificação, o nosso apego a uma imagem mental que nós criamos de nós mesmos, muitos chamam de eu, um eu psicológico, que por sua vez é fonte de sofrimento. Será que essa coisa que as religiões falam, os grandes instrutores religiosos, falam de um eterno que sempre existiu e sempre existirá, e que o universo inteiro seria uma manifestação
dessa coisa eterna, até no Brahmanismo, que é a religião indiana, eles falam nos dias e noites de Brahma. Eles falam que o universo é criado como se fosse uma respiração, dura não sei quantos trilhões de anos, depois ele é todo destruído num processo cíclico de criação e destruição. Isso em relação ao universo material, ao universo externo. E que toda a criação e destruição do universo teria a ver com um processo que vai a níveis de matéria mais sutis, níveis de matéria que são menos densos, e que de alguma maneira tem a ver com o que muitas religiões chamam de espiritualidade. Será que isso tem algum fundamento? Será que existe alguma coisa que transcenda o tempo, o simples nascer e morrer? A resposta a essa pergunta, ela não pode vir com meras palavras. Porque a gente pode dizer sim, não. A gente pode começar a citar um monte de crenças que nós fomos acostumados, que nós recebemos na nossa educação familiar ou religiosa. E quando a gente tem respostas para as coisas, a nossa investigação cessa, porque a gente já sabe. E a gente se contenta com palavras e, no fundo, a gente continua na mesma ignorância. Mas se nós, ao invés de nos contentarmos com palavras, ao invés de darmos respostas rápidas, nós realmente nos debruçarmos sobre a questão como quem está tentando descobrir alguma coisa sobre esse processo vasto que é a vida, a gente pode atuar como aquele bebezinho que está engateando, começando a descobrir o mundo, né, dando seus primeiros passinhos. Ele não sabe nada, para ele é tudo novidade. E nós, se nós partirmos do pressuposto que nós não sabemos, e essa é a verdade, nós não sabemos, nós vamos com a mente aberta investigar. E essa investigação é infinita. Ela não tem uma parada ao ponto de você chegar e dizer eu sei. Não. Você simplesmente vai ampliar seus horizontes, você vai compreender mais profundamente, mas o processo do despertar da consciência, ele é infinito. Sempre haverá mais o que compreender. Para a gente falar em eterno, em algo que transcenda o tempo, é preciso a gente refletir sobre o tempo. O que é o tempo? A gente conhece o tempo enquanto movimento dos ponteiros do relógio, movimento do planeta em torno de si mesmo, movimento do planeta em torno do Sol. Então a gente repara que o tempo cronológico, que tem a ver com os ponteiros do relógio, com os dias e as noites, com o passar das estações e dos anos, ele nada mais é do que uma medida de um movimento. Então a Terra é um planeta que está em movimento no espaço. Ela se movimenta a uma velocidade superior a 100 mil quilômetros por hora. Mas é um movimento vasto, um movimento rápido, e o tempo cronológico ele é apenas a medida desse movimento. Então, na medida que a Terra se move, cria os dias e as noites, né? Ela vai girando em torno do Sol. À medida que ela gira em torno do Sol, cria as estações do ano.
né? Os anos, inclusive, são a medida de um movimento do planeta em torno do Sol. Então, o tempo cronológico é isso, ele é um fato. Ele é um fato da vida material, que é a medida de um movimento do planeta e que, de alguma maneira, esse tempo cronológico regula uma série de funções biológicas de todos nós. Nós temos que ter tantas horas de sono, nós temos que ter todo um comportamento que, de alguma maneira, se organiza de acordo com o tempo cronológico. Mas, se a gente pudesse imaginar, só a título de uma reflexão, que esse movimento pudesse parar, que a gente pudesse parar esse movimento como quem para um filme lá no pause, né? Parou. Será que existe o tempo? É inevitável que o tempo cronológico é um fato. Nós não vamos parar o movimento da Terra, né? Mas, por outro lado, se nós olharmos a nossa vida dentro do tempo, o que acontece? A gente divide o tempo em passado, presente e futuro. É assim que a gente divide o tempo. Mas essa é uma divisão intelectual, mental. Por quê? Porque o único tempo que existe é o agora. É o eterno agora. O único tempo em que você pode viver, manifestar a vida, de alguma maneira interagir com ela, é o instante presente, é o presente ativo. O passado, ele não existe. Ele existe enquanto memória, enquanto lembrança nas nossas cabeças, e ele existe enquanto efeitos de ações passadas. Então, se você está aqui num prédio nesse instante, esse prédio existe nesse instante, é porque em algum momento alguém botou os tijolos e isso aqui é o efeito de alguma ação passada no plano material. Mas o passado em si ele não existe, ele passou. Você não tem como viajar no tempo, né? Não tem como, de alguma maneira, ir lá para refazer ou desfazer alguma coisa do passado. Da mesma maneira, o futuro, ele existe como projeção, como idealização, como sonho, como imaginação. E é natural que o futuro sofra efeitos de ações desencadeadas no presente. Mas o único momento em que você pode desencadear ou deixar de desencadear qualquer ação é sempre no presente ativo. Consequentemente, a vida sempre só pode ser vivida no agora, no eterno agora. E o tempo psicológico, que é exatamente essa coisa, fui isso, você aquilo, faço isso para obter aquilo, tem a ver com uma estrutura mental em que todos nós estamos enredados, e essa estrutura mental de projeção e de filtrar a vida de acordo com os nossos gostos e desgostos decorrentes de experiências do passado, de experiências que ficaram registradas na memória, essa atitude nos impede de viver o agora, o eterno agora, em toda a sua plenitude. Então, aquela pergunta sobre se existe algo que seja eterno, que transcenda ao tempo, essa pergunta ela não é para ser respondida verbalmente ou intelectualmente. Essa pergunta, cada um de nós vai tentar respondê-la observando a si mesmo
tentando observar esse fenômeno tão vasto, tão grande, tão amplo, que se chama vida, e ver que só no instante presente, no eterno agora, é que pode existir manifestação de vida. Mas nós, como nós não vivemos o agora em toda a sua plenitude, como nós não somos capazes de nos esvaziar dos registros que foram sendo impressos na nossa memória, nós não somos capazes de ver a vida de uma maneira nova. A vida tem tanta coisa bela, seja nas pessoas, seja na natureza, essa chuvinha gostosa, tanta coisa para ser apreciada. Mas só é possível apreciar se nós temos olhos para ver. E normalmente nós não temos olhos para ver, nem ouvidos para ouvir, porque nós estamos muito ocupados com os nossos próprios interesses, com esse processo mental de vir a ser, de chegar a algum lugar, de conquistar algo, ou de resolver algum problema que está me incomodando e eu não sei como sair dele. E normalmente os problemas têm a ver com os meus próprios desejos em conflito, porque quando eu tenho apenas um desejo e eu posso realizar esse desejo, eu realizo e acabou o problema. Agora, quando eu tenho desejos em conflito, desejos incompatíveis, aí eu tenho um problema. E a gente muitas vezes sofre porque nós não percebemos a nós mesmos, nós não percebemos o tanto que nós ficamos enredados num processo mental de memória, projeção, desejo, gosto, desgosto, quero, não quero, evito, fujo, tento. A nossa vida é uma luta. Enquanto a gente estiver preso nessa roda viva, nesse vir a ser, nesse processo de autoafirmação, de querer ser alguém, querer ser importante, querer ser reconhecido, querer chegar em algum lugar, que é um processo de eu, é um processo ilusório, porque esse eu vai acabar algum dia, ele vai ter que se desfazer algum dia. Eu nunca vou descobrir se existe algo que possa ser chamado de eterno, de absoluto, de Deus, de sagrado, enquanto eu estiver enredado nesse emaranhado mental e emocional que eu próprio criei e que limita a minha vida, faz ela pequena, estreita, insensível, autocentrada. Isso acontece com todos nós e com todos os seres humanos nesse planeta. Raros são aqueles seres luminosos que conseguem ter um amor tão grande e uma inteligência tão profunda, que são pessoas que, quando estão no mundo, não são do mundo. Eles têm a sua consciência fixada no eterno. E eles dão muito pouca importância a uma série de coisas pelas quais nós estamos aqui lutando, prontos para matar ou para morrer. Seres como Jesus Cristo, como Buda e alguns outros que já tiveram entre nós, que viveram o instante presente em toda a sua plenitude e glória, eram pessoas totalmente desapegadas. O próprio Cristo, quando estava sendo assassinado, disse: Senhor, perdoai-os, eles não sabem o que fazem.
Ou seja, ele não estava preocupado com ele que estava sendo assassinado, ele estava preocupado com os assassinos. Tal a vastidão do amor que por ele fluía. Então o que a gente percebe é que essa questão que tem a ver com a religiosidade, com o sagrado, tem muito a ver com como nós vivemos. E o como nós vivemos depende muito da nossa maior ou menor capacidade de observar a nós mesmos e compreender a nós mesmos. E ver os processos que nós criamos, os emaranhados mentais e emocionais que nós criamos, o nosso apego a esse filme particular. E a vida é infinitamente mais vasta do que esse filme particular que é a vida de cada um de nós. Então, na verdade, o que nos rouba o sentido do sagrado, o que faz com que nós nos desconectemos com a fonte primordial da vida, com algo que transcende ao tempo, é exatamente a nossa ignorância e a nossa incapacidade de compreender esse fenômeno que é a vida. E nós, ao nos apegarmos à nossa história, à nossa pessoa, ao nosso filme particular, nós segmentamos essa pessoa e essa história pessoal, nós separamos ela do vasto movimento da vida, que é um movimento muito amplo. Então, se nós queremos viver no eterno, é preciso que nós saiamos um pouco, nem que seja por alguns instantes, desse centro de autopreocupação, desse centro de autointeresse, que é exatamente uma vida em que nós criamos estruturas mentais e emocionais que estreitam o movimento da vida, e nos abramos para o movimento vasto, onde o eu não existe. E há uma passagem dita por Krishnamurti, que eu considero fantástica, que ele diz assim: onde o eu está, o amor não está. A única coisa que pode realmente nos tirar dessa vida estreita e medíocre, que é a nossa vida pessoal, é o florescer de uma energia universal que se dá o nome de amor, mas a palavra não é a coisa. A gente não pode se apegar à palavra, porque a coisa é sutil. A coisa só aparece quando há uma profunda serenidade interna, quando nós somos capazes de serenar emoções, de silenciar naturalmente os pensamentos e permitir que venha a nós naturalmente uma coisa que não é produzida pela nossa ideia de que ela deve existir, mas apenas nós preparamos o terreno para que aquela plantinha germine e floresça, que é um sentimento de afeição, de simpatia, de carinho, que não escolhe entre feios e bonitos, entre justos e injustos, entre gordos ou magros, altos ou baixos, enfim. Não há nada mais sagrado na nossa vida do que quando floresce, em raras ocasiões, porque em geral a gente não permite esse florescimento, desse sentimento de simpatia profunda, sentimento de afeição profunda, sentimento de estar junto, de estar ouvindo por inteiro, de estar vazio de conceitos, ideias e
fórmulas, métodos. O amor só é possível quando de fato nós nos esvaziamos e abrimos um espaço para que essa energia que permeia todo o universo, essa energia que faz com que o universo seja um cosmos e não um caos. Essa energia harmoniza a nossa vida junto com tudo com o que nós estamos relacionados. Então, em todos os relacionamentos, seja com marido, esposa, filho, parente, vizinho, colega de trabalho, amigo, no trânsito, em todos os relacionamentos, quando os problemas aparecem, é porque o eu está presente. É a imagem mental de mim mesmo querendo se autoafirmar, querendo julgar os outros, querendo convencer os outros do que é certo e do que é errado, querendo manipular a vida dos outros. Enfim, esse eu, que é essa imagem irreal que nós criamos de nós mesmos e do que é certo e do que é errado, ele quer interagir com tudo. E daí o conflito e o sofrimento. Quando nós somos capazes de perceber essa imagem de autoimportância, de coitado de mim, ou tantas outras que a gente é capaz de gerar, e ver a falsidade dela, ver que nós não somos nada, que conceitos são apenas memórias, seja na nossa cabeça, seja na cabeça dos outros. Enfim, quando nós nos esvaziamos de todas essas imagens que nós estamos gerando o tempo todo, nós abrimos espaço interno para que uma inteligência mais sutil, mais penetrante, mais profunda, mais compreensiva, mais harmônica, venha a nós. Por isso que quando Krishnamurti fala, o budismo fala e tantos outros falam da importância de se esvaziar, é exatamente aprender a morrer para tudo isso que nós acumulamos, para que a memória tenha uma função prática e saudável apenas, mas para que ela não restrinja a nossa liberdade, para que ela não estreite ou apequene esse movimento tão vasto que é a vida, que existe dentro e fora de nós. Então, meus amigos, eu vejo que a vida é ao mesmo tempo eterna e transitória. A literatura teosófica, ela fala que nós temos um lado eterno e imortal, que estaria sujeito a um processo de reencarnações, não só humano, mas animais, plantas, tudo que vive. E outra parte mortal, que é essa externa, essa que morre. Corpo físico, emoções, pensamentos, tudo isso vai ser apagado em algum momento. Essa explicação é uma explicação interessante e bastante razoável, na medida em que coexiste o eterno e o transitório. Mas explicações racionais podem até nos ajudar a abrir talvez um leque desses inúmeros conceitos que a gente tem na mente. Mas a descoberta de algo que transcenda o tempo, ela não é apenas uma afirmação racional. É um processo interno que só a própria pessoa pode experimentar. Só ela pode, no laboratório vivo que é ela mesma, e cada um de nós é um laboratório vivo, perceber em nós o que é eterno e o que é transitório. Toda vez que nós estamos fixados na ideia de eu e de meu, e
a nossa consciência gira em torno disso, pode saber que nós estamos vivendo no transitório, na parte mortal que em algum momento vai ter que largar tudo. E toda vez que nós nos esquecemos de nós mesmos, que nós serenamos emoções, silenciamos naturalmente pensamentos e descobrimos uma fonte poderosa que existe no fundo de cada ser humano, uma fonte poderosa de inteligência, uma fonte de amor não contaminado pelo eu, pelo meu. A gente conhece muito o amor contaminado, meu amor, minha mulher, né? Agora, o amor enquanto energia pura, e quanto mais pura, mais poderosa, nós só vamos encontrar quando nós nos esquecemos do eu e do meu, quando nós nos esvaziamos e tocamos essa dimensão da vida que nenhuma palavra explica, que nenhum nome define. Você pode chamar de Deus, de absoluto, de eterno, até mesmo de inominável, porque é algo que nenhuma palavra vai poder dizer, porque as palavras, elas apenas apontam para a coisa, elas são como placas que apontam numa direção, mas é o caminhante, é que vai ou não vai na direção A ou B. Nós normalmente nos apegamos à palavra como se nós nos apegássemos à placa e perdemos o essencial. Portanto, eu vejo que a vida, no seu profundo mistério, ela tem esse dom mágico de ser ao mesmo tempo eterna e transitória. E quando nós descobrimos a beleza de morrer para o transitório, morrer a cada instante, para os nossos apegos, para o passado, para as marcas, para o registro, para as manias, para até os hábitos. Quando nós aprendemos a nos esvaziar, experimentamos um pouquinho dessa energia que transcende ao tempo, nós vemos que ela é uma energia extremamente renovadora, revitalizadora, uma energia assim que nos lava por dentro e ao mesmo tempo nos enche de alegria, de entusiasmo, e é uma energia que nos harmoniza conosco mesmo e nos harmoniza nos relacionamentos. Então eu percebo que é possível você tocar essa dimensão eterna, essa dimensão que aparece quando está tudo calmo, tudo tranquilo, quando há um profundo silêncio interior. E esse silêncio interior, ele não é forçado, ele não é a ausência de ruído. Ele é fundamentalmente um estado de atenção natural. Porque a pessoa que está atenta ao ruído da chuva, às palavras das pessoas, a pessoa que está plenamente acordada no agora, ela está em silêncio. Ela não está elucubrando mentalmente, ela não está comparando, julgando, é certo, é errado. Ela não está presa no emaranhado mental e emocional que normalmente faz o nosso cotidiano. Então, tocar o eterno significa, fundamentalmente, esvaziar-se desse emaranhado, e isso significa que há uma oxigenação. Porque quando você toca a fonte da vida, você toca a fonte primordial da energia. E essa energia pura, incontaminada, ela oxigena toda a nossa vida, todo o processo mental, emocional, os relacionamentos, eles são purificados
na medida em que você morre para o seu sentimento de autoimportância, para o seu apego a tudo que é externo e recebe essa influência maravilhosa que não tem nome nem tem forma. Existe uma passagem no livrinho Luz no Caminho que ele diz assim: aferra-te ao que não tem forma nem substância, pois nada que é externo a ti pode vir em teu socorro. Olha que coisa linda, né? A gente é acostumado a nos apegar às coisas externas, achando que a nossa salvação, a nossa proteção, a nossa satisfação, a nossa felicidade, ela está condicionada a situações externas, sejam relacionadas a coisas ou pessoas. E o livrinho, um livrinho pequenininho, diz: aferra-te ao que não tem forma nem substância, pois nada que é externo pode vir em teu socorro. Como é que a gente vai se aferrar a algo que não tem forma nem substância? Ou seja, é preciso compreender que existem níveis de densidade de matéria diferente, que existe a matéria física. Tanto na física a gente vê o sólido, o líquido, o gasoso, que são densidades diferentes, né? O sólido é rígido, o gasoso é fluido e tudo isso é matéria. Não é assim? Então, assim como existem esses níveis de densidade de matéria, existem outros níveis ainda mais sutis. O emocional, por exemplo, ele é mais sutil do que o físico, mas ele é mais denso do que o mental, ele é mais lento, mais pesado, né? O mental é rápido, é ágil. Ainda assim, existem níveis de matérias mais sutis do que o mental e que tem a ver com essa dimensão onde o tempo não existe, onde você pode experimentar por você mesmo, não porque alguém falou, mas porque cada ser humano tem dentro de si essa ligação com a fonte primordial da vida. Muitas religiões explicam isso de muitas maneiras. E as pessoas se agarram às palavras e depois fazem guerra por causa das palavras. Então a gente tem que ter bem claro que as palavras não são uma coisa. As palavras são tentativas de mostrar alguma coisa que só a própria pessoa, só cada um de nós pode tentar descobrir e experimentar. Eu não sei, eu acho que refletir sobre isso é extremamente saudável, porque a única coisa que realmente importa é a gente viver de uma forma diferente, é a gente tentar mudar essa vida que é um caos para um cosmos. E essa mudança só ocorre a partir de cada um de nós. A mudança, ela tem que partir do indivíduo. E o florescimento tem que vir de dentro para fora. Não é com palavras, nem com palestras, nem com doutrinação, nem com propaganda, que nós vamos transformar esse mundo que é o caos num cosmos. Nós vamos transformar a partir do momento em que cada um de nós, compreendendo o seu processo emocional, o seu processo mental, vendo os seus apegos, as suas identificações, o seu próprio eu, que é fruto da sua própria projeção, e se esvaziando em relação a tudo isso, e morrendo para tudo isso, permitamos que desse esvaziamento venha a nós essa inteligência que pertence a um nível mais sutil, a uma dimensão mais delicada, e transforme as nossas vidas. Nos harmonize interiormente e nos harmonize com os outros, nos relacionamentos. Então a transformação do mundo, ela sempre começa na transformação de cada um de nós.
E o grande equívoco que muitas religiões fazem é pensar que doutrinando as pessoas, fazendo propaganda, as pessoas vão se ajustando a um modo de viver ou a outro modo de viver, que isso traria essa ordem ao invés desse caos que é a vida da humanidade. E nesse sentido, a humanidade funciona como um rebanho. Os líderes mais espertos vão levando os cordeirinhos para lá, para cá, se enchendo de dinheiro muitas vezes. Isso não tem nada a ver com religião. Isso tem a ver com exploração. A religião, a verdadeira religião, ela parte do indivíduo. O indivíduo que se transforma pelo autoconhecimento, o indivíduo que, percebendo as suas emoções e seus pensamentos, aprende a ir se esvaziando, aprende a ir se desapegando. O indivíduo que toca a dimensão do eterno, esse transforma a sua vida e passa a ter relações harmônicas, relações saudáveis, relações em que você nem é explorado, nem é explorador, relações de amor. A partir do indivíduo é que o mundo pode se transformar. Mas enquanto nós achamos que é a propaganda, como se essa transformação viesse de fora para dentro e não de dentro para fora, nós vamos estar insistindo em botar mais confusão no mundo, né? Querendo doutrinar as pessoas, querendo fazer elas pensarem de uma maneira restrita, quando, na verdade, não é nenhuma linha de pensamento que vai transformar o homem, e sim o homem descobrir os limites que ele cria para si mesmo, a teia emocional e mental que ele está sempre tecendo, e na qual ele fica enroscado e sofre. Né? Então é fundamental que a gente compreenda o que é espiritualidade no sentido mais profundo e veja que esse é um processo vivo. Esse é um assunto para todos os dias, para todas as horas, para todas as situações, para todos os desafios que sempre acontecem no eterno agora. Eu não tenho dúvida de que espiritualidade é algo que tem a ver com a nossa vida, com como nós vivemos, a nossa maior ou menor capacidade de transformarmos o nosso viver. Religião é uma coisa viva, não é questão de igreja, não é questão de instituição, é questão de aprender a morrer para o eu, para que o eterno possa em nós se manifestar. Mas isso, palavra nenhuma vai fazer. Só cada um de nós, no nosso espaço interno, na quietude da nossa vida interior, que não está dissociada da vida externa. Não há essa exclusão, essa separação entre o interno e o externo, mas nesse voltar-se para dentro e, de alguma maneira, perceber o emaranhado todo que a gente cria de emoções e pensamentos e ver que tudo isso é ilusório, isso é projetado a partir de nós mesmos, isso parte de um uso inadequado que nós fazemos da memória. Porque a memória é o grande diferencial que a natureza nos deu em relação aos animais. Os animais têm uma memória muito pequena, uma memória instintiva, uma memória que eles reconhecem pessoas, eles reconhecem, mas é tudo numa dimensão ainda muito pequena. No homem, não. O homem, o cérebro humano, ele tem uma capacidade extraordinária de reter informações, de fazer operações, de fazer projeções. Hoje nós só estamos sendo superados pelos computadores, né? Antes que não existiam os computadores, não existia mais nada mais sofisticado em termos de reter informação, fazer projeções, cálculos, enfim, julgamentos, do que a memória, o cérebro humano.
pois nós usamos esse cérebro inadequadamente. A natureza nos deu uma máquina poderosíssima, uma ferramenta fantástica, e nós ficamos presos nela. É como se ela nos desse um carro possante que a gente pudesse se movimentar muito, e a gente ficasse preso dentro do carro sem saber ligar a chave, sem saber abrir a porta. É mais ou menos isso que a gente faz e vivesse ali aquela vidinha estreita preso dentro do carro. Isso é só uma analogia para tentar mostrar como o nosso processo mental e emocional estreita e nos separa desse movimento maravilhoso e amplo e vasto que é a vida. E cada um de nós, se realmente nos interessarmos por isso, nos interessarmos por conhecer a nós mesmos, por nos aprofundar em nós mesmos, por descobrir dentro de cada um de nós aquela dimensão de silêncio em que há uma paz profunda, que há um amor infinito, nós vamos viver uma vida religiosa, vamos ser felizes e não vamos nos importar com a morte, sabendo que ela faz parte da vida.